Oitava parte dessa nossa revisão de direitos humanos em 100 itens. Com 100 itens, vocês terão um grande passeio pela matéria de direitos humanos e isso vai ajudar muito numa revisão para as provas de concurso, principalmente para uma prova de primeira fase, mas não só, para uma prova de segunda fase e também, talvez principalmente, para uma prova oral, onde pode cair sim perguntas mais objetivas. A exemplo desta, do item 71. Pode cair na sua prova a seguinte questão: os crimes do Tribunal Penal Internacional prescrevem? O Tribunal Penal Internacional pode aplicar a pena de morte? E aqui nós já temos, de acordo com o Estatuto de Roma, as duas respostas. Os crimes de competência do TPI não prescrevem, são imprescritíveis. E a pena máxima estabelecida no Estatuto de Roma é a de prisão perpétua. O Estatuto de Roma do TPI não admite a aplicação da pena de morte, diferentemente do que era praticado nos tribunais penais internacionais precursores de primeira geração. Item 72, falando agora de Política Nacional de Direitos Humanos, mais especificamente do PNDH, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos. O PNDH é um instrumento para projetar uma política nacional de direitos humanos e se formaliza por meio de decreto da Presidência da República. O PNDH, número 1, priorizou os direitos de liberdade. Ele foi adotado bem no contexto posterior aos crimes praticados na ditadura militar, ao período de exceção da ditadura militar. Por isso, ele enfatizou mais os direitos de liberdade, uma repressão da tortura, os direitos das pessoas presas, entre outros pontos dos direitos de liberdade. Já o PNDH número 2 agregou a preocupação com os direitos sociais. Finalmente, o último PNDH, o último Programa Nacional de Direitos Humanos adotado, que é o de número 3, do ano de 2009, adotou eixos orientadores e diretrizes, colocando de forma detalhada como deveria ocorrer a sua implementação. Cada PNDH revoga o anterior, compilando as suas informações principais. Recomendo muito uma leitura dos 3 Programas Nacionais de Direitos Humanos. Os 2 primeiros é um texto bem curto, bem objetivo, já o PNDH 3 é mais extenso. Importante lembrar que, na redação originária do PNDH 3, o então presidente Lula, do seu primeiro mandato, se não me falha a memória, ou segundo mandato, enfim, isso não interessa, ele havia adotado uma redação, digamos, bastante progressista. Setores conservadores da política nacional, setores também conservadores da imprensa e da população, da sociedade, pressionaram o governo e o presidente Lula voltou atrás, cedendo em alguns pontos, flexibilizando, alterando a redação de alguns dispositivos do PNDH 3. Item 73. Compete ao STJ julgar o incidente de deslocamento de competência, o IDC, que pode ser ajuizado pela Procuradoria-Geral da República em qualquer momento da investigação ou do processo. Para a procedência do IDC, exige-se a comprovação da incapacidade do Estado-membro de conduzir a persecução penal. No caso Favela Nova Brasília contra o Brasil, a Corte Interamericana reconheceu a convencionalidade do IDC. Nós temos aí na tela algumas das principais informações envolvendo o IDC, o incidente de deslocamento de competência, para a Justiça Federal. Órgão competente para julgar, o STJ. Legitimado para ajuizar o IDC, apenas a Procuradoria-Geral da República. Momento, em qualquer momento da persecução, seja na investigação, seja na fase processual. O IDC, para que seja ajuizado e principalmente julgado procedente, exige que a PGR demonstre que as instituições estaduais se revelaram incapazes de conduzir a persecução penal, sob pena de uma violação mais explícita ao Pacto Federativo. Não é porque se trata de um crime muito grave que necessariamente tem que ser julgado pela Justiça Federal. Finalmente, a Corte Interamericana, no caso Favela Nova Brasília, acabou reconhecendo a convencionalidade do IDC
inclusive sugerindo à Procuradoria-Geral da República que avaliasse a presença dos requisitos para requerer a federalização do caso. Mas a Corte Interamericana não impôs à PGR que necessariamente requeresse a federalização do caso. Isso já foi cobrado em prova, salvo engano, do MPF. Item 74. O caso Ximenes Lopes representa a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana. A violação de direitos humanos consistiu nos maus tratos e morte da vítima numa clínica de saúde vinculada ao SUS, no estado do Ceará. Caso Ximenes Lopes, primeira condenação do Brasil na corte, e tratou deste assunto de saúde mental. Há outros pontos relevantes sobre o caso Ximenes Lopes, que aqui não é o momento adequado para explorarmos. Dentro do curso de Direitos Humanos, há uma aula específica dos casos contra o Brasil na Corte Interamericana, em que eu abordo todos os pontos relevantes do caso Ximenes Lopes. Se o caso Ximenes Lopes foi a primeira condenação, o caso Nogueira de Carvalho é a primeira e até agora a única, entre aspas, absolvição ou não responsabilização do Brasil perante a corte. Este caso tratou da impunidade do assassinato de um advogado ativista de direitos humanos. Ocorre que o réu foi absolvido pelo tribunal do júri. E isso fez com que a Corte Interamericana ressaltasse que a obrigação de investigar e punir, ou seja, uma obrigação processual positiva, é de meio e não de resultado. Se o Estado fez tudo o que estava ao seu alcance para investigar, processar e, se for o caso, punir o autor de um crime grave contra os direitos humanos, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, isso não foi possível, o Estado não será responsabilizado na ordem jurídica internacional. Como os jurados absolveram o réu, não é, portanto, culpa do Estado se ocorreu um cenário de impunidade. Item 76. No julgamento do caso Escher, o Brasil foi responsabilizado por violar os direitos à privacidade e à liberdade de associação dos membros do MST. Um caso, portanto, de criminalização de um movimento social, de decretação de interceptação telefônica ilegal, de divulgação de fragmentos dessas conversas para a imprensa, tudo para desmobilizar e, de alguma forma, também criminalizar um movimento social que luta por reforma agrária, que luta pelos direitos humanos no campo. O caso Escher é um caso importantíssimo contra o Brasil, tem também outros pontos relevantes, mas aqui eu destaco estes. O Brasil foi condenado por violar o direito à privacidade em razão da interceptação telefônica ilegal e também, como o cenário foi tão grave, violou também o direito à liberdade de associação dos membros do MST. Item 77. O caso Gomes Lund, também conhecido como caso da guerrilha do Araguaia, trata justamente do desaparecimento forçado durante o contexto da guerrilha do Araguaia. O crime ocorreu antes da aceitação da competência contenciosa da Corte Interamericana pelo Brasil, mas o desaparecimento forçado é um crime permanente. Neste caso, assim como no caso Herzog, a Corte Interamericana estabeleceu a inconvencionalidade da lei de anistia. Vejam só, como regra, a Corte Interamericana somente pode julgar fatos violatórios de direitos humanos que tenham ocorrido posteriormente à data da aceitação da sua competência contenciosa pelo Estado. A exceção consiste nas violações contínuas ou permanentes. O crime de desaparecimento forçado é um crime permanente. Se ele começou antes da aceitação da competência contenciosa da Corte, mas atravessou esse período e a pessoa ainda não foi encontrada, ainda que sejam os seus restos mortais, o crime está em andamento. É um crime permanente, de modo que isso autoriza a Corte Interamericana a decidir sobre o assunto. Lei de anistia é um assunto muito reiterado na jurisprudência da Corte Interamericana. E a Corte Interamericana, diferentemente do Brasil, já sentou em inúmeros casos a mais absoluta inconvencionalidade das leis de anistia. Item 78. O caso Favela Nova Brasília contra o Brasil se destaca, entre outros motivos, pelo repúdio aos chamados autos de resistência à prisão,
pela afirmação de que polícia não pode investigar polícia e não política, e também por assegurar a que as vítimas de crimes possam participar ativamente durante toda a persecução penal, desde a investigação. São 3 pontos muito importantes do caso Favela Nova Brasília. Repúdio aos autos de resistência à prisão. Polícia não investiga polícia, algo que o STF também decidiu e incorporou esse parâmetro de convencionalidade na DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. E, finalmente, a vítima deve participar durante toda a persecução penal, se quiser ativamente, inclusive na fase de investigação, de modo que o dispositivo do nosso Código de Processo Penal, que condiciona o ingresso da vítima como assistente de acusação à fase processual, após oferecida a denúncia, deve passar por um controle de convencionalidade. Item 79. O caso Povo Indígena Chucuru e seus membros contra o Brasil resultou na condenação do Brasil pela demora excessiva no procedimento de demarcação e titulação do território indígena. A Corte Interamericana tem uma vasta jurisprudência sobre povos indígenas, abordando muitos assuntos importantes. Mas o assunto fundamental, central, do caso Povo Indígena Chucuru é apenas este: demora no procedimento de demarcação e titulação do território indígena. Último item dessa parte, item 80. O Brasil foi condenado no caso Empregados da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus por não fiscalizar corretamente a atividade perigosa de fabricação de fogos artificiais, bem como pelas condições inadequadas de trabalho. Este é o primeiro caso julgado contra o Brasil de judicialização direta dos DESCA, Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, nos termos do artigo 26 da Convenção Americana. Mais à frente, em outro item, eu vou te explicar melhor essa virada jurisprudencial da Corte Interamericana, transitando da judicialização indireta para a judicialização direta dos DESCA, com base no artigo 26 da Convenção Americana, superando as limitações normativas do Protocolo de São Salvador. Encerramos mais uma parte, eu já volto na sequência com a próxima parte, com os itens 81 a 90 dessa nossa revisão.